Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos amigos que nos acompanham nesses dias aí de isolamento social através das redes sociais. Boa tarde, tá bom? Pastor Júnior aqui mais uma vez com vocês. Hoje é sexta-feira, dia 15 de maio de 2020 e essa é a nossa edição do Pão das Três, tá bom? Pão das 3 da tarde, um horário aí bastante importante aí para a nossa igreja durante esse tempo de pandemia. E às 3 da tarde é um horário também bastante tradicional para a gente, né? As mulheres costumam fazer um culto de cultura espiritual na segunda-feira, às 3 da tarde. Nas quintas-feiras nós temos cultos aí também de visita, de evangelismo com as mulheres às 3 da tarde. Portanto, às 3 da tarde aí durante a semana é um horário bastante importante, aí, bastante relevante para a nossa igreja, tá bom? Vamos ficar juntos aí nesse tempo, louvando a Deus, cantando louvores, né, ao nome do nosso Deus. Como sempre aqui separamos aqui um hino do cantor cristão e um cântico para compartilhar com os irmãos nessa tarde, tá bom? Aí eu queria dizer para os irmãos também, né, à medida que os irmãos vão entrando, dando boa tarde, eu vejo que às vezes alguns colocam assim, oi pastor, tal, mas a gente não está muitas vezes vendo as mensagens, tá? Mas a gente depois dá uma acompanhada, tá bom? Se sintam aí cumprimentados, os pedidos de oração que vão entrando também, a gente vai recebendo, tá? Então você já deve ter percebido aí nas lives aí que muitas vezes eu recebo um papel aqui, eu leio, a Vera ela tá me ajudando aqui, o Cris me ajudam também a fazer, que eles ficam aqui nos bastidores trabalhando aqui comigo, tá bom? Então vai colocando os pedidos, mas eu mesmo não tô vendo, tá? Eu dependo desse apoio. Acredito que a mesma coisa aconteça lá com o pastor Márcio, com o pastor Israel. Então, os pedidos vão entrando, mas a gente depois lê, a gente recebe, a gente ora, comenta no próximo Pão das Três. Oramos também nas nossas casas aqui pelos pedidos de vocês. Às vezes tem irmãos que até mandam mensagens diretamente para a gente, pedindo oração. Podem continuar fazendo isso, tá bom? Só estou fazendo essa observação porque eu sei que alguns aí, às vezes assim, mandei lá boa tarde, não me respondeu na hora, mas é porque o meu celular é o que está gravando aqui, muitas vezes a gente não consegue ver na hora, tá bom? Mas a gente está dando sim atenção para os irmãos. Eu sempre que acaba o Pão das Três, o meu, ou do pastor Israel, ou do pastor Márcio, né? A gente dá uma olhada nas mensagens, a gente curte e tudo mais. Às vezes a curtida aparece até como curtida da própria Igreja Batista, às vezes pode aparecer com o nosso perfil, depende de como a gente está ali naquele momento, tá bom? Mas é muito, muito gratificante. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é muito gratificante ter a sua companhia às 3 da tarde, saber que você está aí participando, que você está compartilhando essa live também pelo Facebook, através do seu perfil pessoal, e isso aí está alcançando outras pessoas. A gente não está em busca de view, a gente não está em busca de like, tá bom? Isso não nos importa, não nos interessa, e eu acho que eu posso falar isso aí em nome do colegiado da igreja, porque esse é o nosso pensamento, não é a nossa preocupação, views e likes ou qualquer coisa outro do tipo, né? Mas ter essa oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, de pregar o evangelho, de cantar louvores ao nosso Deus, de suprir aí as necessidades espirituais das nossas ovelhas, mas esse veículo também nos tem ajudado aí a conhecer novas pessoas, a conhecer novas necessidades. A nossa lista de oração, que já era uma lista bem grande, ela está cada vez maior e vocês têm sido lembrados aí diariamente. Alguns pedidos vêm de forma bastante particular, a gente preserva isso também, tá bom? A gente também tem todo esse cuidado, essa delicadeza aí no trato das informações, mas a gente tem acompanhado e tem orado, e nesses 2 meses já tivemos notícias aí difíceis que balançaram o nosso coração, mas algumas dessas notícias difíceis que balançaram o nosso coração já mudaram, né, de alguma forma, já foram revertidas pelo grande poder do nosso Deus, que é bom, que é misericordioso, que é gracioso, que é presente, que é atento, que tem toda essa graça para derramar sobre as nossas vidas, e por isso também temos transformado os nossos pedidos, os nossos clamores aí em motivos também de gratidão pelas respostas do nosso Deus. Hoje eu vou até citar algumas aqui para nossa alegria, não é? Momentos de louvor e tudo, novos pedidos de oração também,
mais motivos aí também para agradecermos, coisas que surgiram aí durante a pandemia e que já foram de alguma maneira resolvidas. O nosso Deus já colocou a mão, né? O nosso Senhor Jesus Cristo já abençoou, ouvindo as nossas orações, ouvindo o clamor dos necessitados, né? E atendendo esses pedidos. Eu vou depois citar alguns aqui para alegrar os nossos corações e colocar também alguns novos motivos aí de oração, tá bom? Então compartilha aí o vídeo também, né? Alguns estão fazendo isso daí, isso é bastante interessante. Comentem, vão comentando. À medida que for surgindo alguma coisa, a gente vai comentando aqui, vai orando também, para tentar orar e dar uma atenção especial para todos vocês que carinhosamente, e é carinhosamente mesmo, têm acompanhado edição após edição do Pão das Três, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela tua companhia, e a gente vai orar agora, né? Nosso culto já começou, tá bom? Isso aqui que a gente fala não estamos jogando conversa à toa, conversa fora, palavras fora, tudo aquilo a gente faz pensado, né? Comunicando, falando no teu coração, e isso vale para todas as lives aí da Igreja Batista em Vila das Belezas, tá bom? Esse bate-papo também faz parte do nosso culto, desse momento, para a gente criar essa sintonia, né, entre nós, para aquilo que a gente vai fazer juntos agora, que é cultuar e buscar a presença do nosso Deus, tá bom? Então vamos orar, aí onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, né? As pessoas que estão aí à sua volta também, as incentive a fazer isso, aí na sua casa, e vamos buscar a presença do Senhor. Vamos lá? Pai, muito obrigado, Deus, mais uma edição do Pão das Três. Obrigado pela tua graça maravilhosa, porque temos nos colocado, Pai, diante do Senhor, como pessoas, ó Deus, que necessitam da tua graça, do teu favor, e somos pessoas que confiam única e exclusivamente no Senhor. Não confiamos, como diz a tua palavra, nem em carros, nem em cavalos, nem nas autoridades humanas, mas o nosso coração, ó Pai, está único e exclusivamente no Senhor. Ainda que oremos, ó Deus, por nossas autoridades, ainda que confiemos, ó Deus, no trabalho, ainda que confiemos, ó Pai, nas instituições terrenas, ó Pai, a nossa confiança e a nossa fé, de fato, está única e exclusivamente no Senhor. Fique conosco, ó Pai, durante toda essa edição do Pão das Três. Abençoe a vida, ó Pai, de todas as pessoas que já estão nos acompanhando nesse momento, orando, pessoas que têm, ó Deus, os seus pedidos de oração também, pessoas, ó Deus, que querem ouvir, ó Pai, um pouco da tua palavra, que querem também adorar, ó Deus, o teu santo nome. A nossa saudade, ó Pai, da tua casa, da nossa comunhão, aumenta cada dia, mas igualmente, ó Pai, o nosso desejo de servir ao Senhor diariamente tem se mantido. E obrigado porque o Senhor nos providenciou, ó Deus, os meios para que a tua igreja continue, ó Deus, pregando, para que continue em comunhão, para que continuemos, ó Deus, a conhecer a necessidade dos demais santos, ó Pai, daqueles que pertencem ao Senhor, para que possamos, ó Deus, orar, para que possamos nos alegrar e, quando necessário, também possamos ajudar, possamos cooperar. Obrigado, ó Deus, pela Igreja Batista em Vila das Belezas, obrigado pela vida dos seus pastores, dos seus diáconos, dos seus líderes, dos seus coordenadores de ministério, dos seus membros, de suas crianças, enfim, ó Pai, muito obrigado, ó Deus, pela existência dessa igreja e pedimos, ó Pai, que o Senhor continue dando a ela vitalidade, dando a ela força, saúde, ó Deus, e anos de vida, ó Deus, firmemente na tua presença. Muito obrigado, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Eu queria cantar com vocês o hino 375 do cantor cristão, que fala sobre segurança, tá? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz, tá? Queria que você cantasse comigo, tá? Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus.
Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos das céus, a graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. É isso aí. Esse hino me faz muitas vezes lembrar a igreja reunida cantando. Eu já vi muitas vezes a igreja, não só a vila, né? Jardim Porã, Parque São Paulo, Igreja Boas Novas do Grajaú, igrejas por onde eu passei, cantando esse hino com bastante expressão, bastante alma, né? Canta minha alma. Tenho certeza que a ideia do autor, ou pelo menos do tradutor, eu não conheço a versão original, em que idioma foi escrito, mas é bem provável, né, que está bem aproximada a tradução. Ele estava falando daquele canto que vem do fundo da alma, né? E que o Senhor conhece, né? O Senhor conhece. Eu lembro sempre da passagem de Jesus com a mulher samaritana, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito e em verdade. Alguns usam esse texto para dizer que a gente não precisa de qualidade, de cuidado musical, né? Que basta vir do fundo do coração. É algo que eu não defendo, tá? Eu acho que a gente tem que ter primor e tudo. Eu não sou músico, eu canto, então a minha qualidade é questionável. Mas a nossa igreja é uma igreja que tem um cuidado, né? Um zelo muito grande pela música, pelo canto. Então, além desse louvor que vem do fundo da alma, que vem do fundo do coração, como expressão do louvor verdadeiro dos filhos de Deus, deve-se cantar também com toda a técnica, com toda a qualidade, com tudo aquilo que for necessário. Eu tô com saudade, viu, de ouvir o Pedro tocando. Não sei se o Pedro está acompanhando as nossas lives, viu, Pedro? Não sei se o Pedro está por aí, mas eu tenho saudade de ouvir lá o Pedro no piano, o Felipe também lá no piano, a igreja cantando, a igreja louvando a Deus. Então deu saudade aqui de lembrar desses momentos gostosos aí que a gente vive cantando hinos tão maravilhosos do cantor cristão, tá bom? Eu queria hoje meditar com os irmãos na carta de Pedro, tá? Primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, o capítulo 2, os versículos que vão de 11 a 17, tá? 2 Pedro, então, 2, de 11 a 17, falando e ressaltando hoje um pouco a questão da nossa liberdade como filhos de Deus.
Eu li esse texto e já meditamos, já estudamos esse texto, inclusive, recentemente na igreja, não é? Então é um texto que a gente está mais uma vez olhando para ele, mas olhando agora do ponto de vista aqui da pandemia, né? Desse tempo de isolamento. E ele fala, né, a respeito da vida do cristão nessa geração, fala de nós como peregrinos, como forasteiros, tá? Fala também da necessidade de nós nos sujeitarmos aí às autoridades ordenadas por Deus, a cumprirmos os nossos compromissos humanos na terra, mas ele também traz um trecho bastante interessante, que é o versículo 16, que eu quero destacar, falando um pouco de como essas coisas se equilibram na vida de um cristão. Porque nós já, na prática, né, apesar de estarmos aqui, nós já não somos mais cidadãos desse mundo. As leis, as regras e as normas que nós agora seguimos, elas são muito mais elevadas, porque elas vêm do alto, vêm de Deus e vêm da sua palavra. E o apóstolo Pedro tem uma orientação bastante interessante a respeito disso, e eu queria tratar a respeito da liberdade cristã, não é? E dessa liberdade que o mundo trata, do que o mundo fala, e fazer esse contraste entre elas, mostrando que tipo de liberdade de fato é a nossa. Aonde a nossa liberdade realmente nos leva e como ela é de fato a única liberdade verdadeira, não existe outra. E como essa liberdade, irmãos, é também um compromisso radical da nossa parte, é de fato um compromisso muito radical, tá? Liberdade para nós não é libertinagem, fazer o que quer e o que dá na cabeça, porque isso não é liberdade, nem isso é libertinagem, na verdade é pecado, é uma prisão. A nossa liberdade é no outro sentido, ou noutros sentidos. Eu queria mostrar um pouquinho para vocês hoje, tá? Vamos lá. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Que combatem contra a alma, tá? Então, no sentido de que elas vão contra o nosso interior, vão contra aquilo que está mais guardado no nosso coração. Aí, inclusive, impedindo a gente de cantar, né? Canta minha alma, canta ao Senhor, né? Rende-lhe sempre ardente louvor. Lógico que Pedro não tinha esse hino na mente, porque nem existia esse hino ainda, mas essa liberdade da nossa adoração e da nossa vida que vem lá do coração, tá? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios. Então você vê que a gente já descarta de cara qualquer libertinagem ou fazer o que vier na cabeça, porque a honestidade ela tá aqui em curso. Para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observem. Quer dizer, no fundo, o mundo deve olhar para os cristãos, entendendo que nós temos uma liberdade verdadeira. Talvez as críticas que eles nos façam sejam um produto ou da inveja ou da incompreensão que eles têm em relação à maneira como nós vivemos e por isso nos criticam, mas se eles olharem lá no fundo do próprio entendimento e analisarem a maneira como os verdadeiros cristãos vivem, eles chegam à conclusão de que é um tipo de vida verdadeira, é um tipo de vida excelente, é um tipo de vida grandiosa. Aí ele diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, tá bom? Então ele diz assim, a gente obedece às autoridades humanas, a coisa, como obedecendo ao Senhor, tá? Então a gente está mais ou menos aí sintonizados aí nesse assunto, né? Aí comentando a respeito dessas coisas sempre, de que nesse tempo a gente tem que obedecer às autoridades, mesmo às vezes olhando e sabendo que elas estão perdidas, fazendo bobagem, mas nós oramos, intercedemos por elas e tudo mais. Que fazendo bem tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, né? Como livres, não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, o versículo que eu quero destacar. Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, né? Ou seja, não tentando usar a nossa liberdade para fazer o que quer e nem para maquiar as coisas ruins que há nesse mundo. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai o rei. Por que eu quero a partir desse texto, falar um pouquinho da liberdade? Porque a liberdade ela é um valor bastante importante para o nosso tempo, né? Se fala muito de liberdade,
né? Você falando com os jovens, eles querem ser livres, né? Eles querem ser livres para fazer o que quiserem, eles querem ser livres dos pais, eles querem estudar de maneira livre, eles querem trabalhar de maneira livre, eles querem fazer tudo com bastante liberdade nesse sentido. A gente que está um pouco mais velho, já é um pouco mais rodado, já é um pouco mais vivido, a simples experiência nos mostra que aquilo que eles chamam de liberdade, na verdade é ocasião, como diz Pedro, para libertinagem, para toda sorte de pecados e tudo mais. Agora, quando a gente vai para o Evangelho de João, capítulo 8, os versos de 32 a 36, aliás, eu vou até abrir lá para a gente poder dar uma olhadinha juntos, Jesus fala a respeito de ser livre. Portanto, a liberdade, ela é um valor cristão bastante importante. Ele diz assim, o Evangelho de João, capítulo 8, os versos de 32 a 36. Vamos ler do 31. Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendências de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Jesus já dá aqui o norte da nossa liberdade, já dá o norte daquilo que é, de fato, ser livre, viver com liberdade já agora. E qual é a liberdade? É a liberdade do pecado, ou seja, o pecado não dominando sobre as nossas vidas. E aí, eu queria pensar com vocês algo que está sempre na minha mente. Eu quero ser capaz de traduzir isso em algum sentido em palavras. A afirmação que eu quero fazer para começar essas minhas conclusões é a seguinte: somente os cristãos podem verdadeiramente ser livres. Primeiro, porque é uma liberdade que vem do alto e vem de Deus, e porque é uma promessa, um fato que Jesus disse a respeito dos seus discípulos, que se nós crêssemos nele, andássemos com ele, não fôssemos escravizados pelo pecado, nós teríamos liberdade e viveríamos em plena liberdade. Então, está nas nossas mãos viver isso. Isso não é um privilégio religioso. Isso não é um privilégio denominacional. Isso é um privilégio divino, concedido àqueles que creem em Jesus. E o que significa essa liberdade do ponto de vista humano? E até o que eu gosto de pensar, por que essa liberdade ela é tão perigosa para o mundo? Por que as pessoas elas querem rotular a liberdade sem Jesus como a verdadeira liberdade, e elas tentam de alguma maneira desmontar ou desmoronar a nossa liberdade dizendo que nós somos prisioneiros? Eu quero pensar em algumas coisas aqui rapidamente para você. Primeiramente, que se nós somos libertos do poder do pecado e somos livres, nós não somos pessoas que têm vícios, não é? Nós não somos pessoas que vão se tornar criminosas, e nós também não seremos pessoas condicionadas pelo espírito, pelo pensamento, pelo desejo, pela ética, pela estética desse mundo. Ou seja, viveremos desprendidos desses valores mundanos. Olha que interessante. Você acha que a indústria está preocupada, quer isso? Você acha que os governantes querem isso? Você acha que as escolas de pensamento querem isso? Que os seus amigos, que os seus parentes que não são crentes querem isso? Eles não querem. Então, eles não podem aceitar que a sua vida cristã, livre de vícios, livre de pecados, livre das amarras desse mundo, ela seja uma vida verdadeira, porque eles não conseguem viver isso, e isso tira de sobre nós uma série de pesos e uma série de exigências desse mundo. Você não está preso por essas coisas. Olha uma passagem da Bíblia que eu gosto bastante. Quando Festo prendeu Paulo, e ele ficou ali durante algum tempo prendendo Paulo, lá em Atos, o texto diz que ele ficou prendendo Paulo durante 2 anos, esperando que Paulo pagasse para ele algum suborno. Só que Paulo não pagou. Aí você vai dizer: pastor, mas o que você está falando não faz sentido, porque se Paulo tivesse pago o suborno, ele ficaria livre. Mas a liberdade física de andar pelas ruas não era o que Paulo queria. O que Paulo queria, ele tinha sido chamado para fazer, era para pregar para o Festo e pregar até no próprio imperador. Ou seja, ele deixou o Festo completamente perdido. Que pessoa é essa? Que eu não compro com dinheiro?
não é? Então, os crentes não vão alimentar a indústria da pornografia, os crentes não vão alimentar a indústria do álcool, não vão alimentar a indústria dos jogos, os crentes não vão alimentar isso. Por quê? Porque eles são prisão, porque eles são livres. Eles não precisam dessas coisas para viver. Nós não precisamos dessas coisas para viver. Uma outra coisa, a nossa liberdade é tão grande que a história mostra que os cristãos, eles nunca têm a própria vida como prioridade. A prioridade de um cristão sempre foi glorificar plenamente a Jesus. O que acontecia? Tem uma frase muito famosa da história da igreja, ela é atribuída a um dos pais mais importantes da igreja, chamado Tertuliano, que ele disse o seguinte: o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Por quê? Era lá atrás um tempo de muita perseguição, muita gente morrendo, só que eles perceberam que quanto mais eles perseguiam e matavam cristãos, mais a igreja cristã crescia e se fortalecia. Então Tertuliano dizia o seguinte: não adianta matar a gente para tentar calar. Mata um, nascem 10. Entendeu? A nossa morte, né, no certo sentido, nesses ambientes mais difíceis, glorifica tanto a Deus que as pessoas começam a se perguntar sobre o que acontece e acabam tendo a oportunidade de ouvir o Evangelho. Isso é liberdade também, né? Quando servir ao nosso Deus, servir ao nosso Senhor é a prioridade. E por fim, eu vou colocar aqui só 3 aqui por causa do nosso tempo também. A gente tem o céu como a nossa última morada. O entendimento, como diz Pedro e outras passagens da Bíblia, de que nós estamos aqui de passagem, que nós somos peregrinos. Lógico, ninguém quer morrer. Eu não quero morrer. Eu quero viver bastante, né? Mais do que eu sei que eu vou viver, né? Todo mundo sabe que tem um limite aí, né? No máximo vão viver hoje quantos anos? 100 anos, talvez alguns com mais sorte, um pouco mais de 100, mas a maioria não vai durar tanto, porque é um limite natural imposto pelo próprio Deus, até por causa da nossa condição pecaminosa, né? Ou seja, mesmo aqueles que se cuidem bem, com todo cuidado, vão passar pela morte também. Então ninguém deseja a morte, a gente não quer morrer, a gente quer viver bastante e viver bem. Mas a gente sabe que o nosso destino final é o céu. Olha que interessante e que pensamento bonito. E isso nos traz uma liberdade muito grande, né? A gente fala assim, que dias terríveis, eu estou trancado em casa. Meu irmão, você não está em casa ainda. Você deve conhecer aquela história do missionário, né? Rapidamente, ele voltou depois de, 40 anos de serviço para a família. Quando ele chegou lá, que ele aportou na cidade de navio, ele achou que ia ter uma recepção muito grande, não teve. Ele foi para a igreja dele lá, da cidade dele, chegou lá, as gerações novas nem o conheciam, voltou para casa super chateado, e conversando ali com a esposa dele, né, por que ninguém o tinha recebido, agora que eles tinham voltado para casa. E naquela conversa ela disse para ele: olha, meu bem, na verdade, nós ainda não chegamos em casa, né? Ou seja, essa casa aqui ainda não é a nossa. A gente ainda vai para a nossa casa final, para a nossa casa verdadeira. E isso nos dá, meus queridos irmãos, uma liberdade muito grande para viver, para pregar, um desprendimento muito grande. Não somos escravos do pecado. E ser escravo de Jesus Cristo, e nós somos escravos de Jesus Cristo, é na verdade uma liberdade muito grande do pecado e daquelas amarras destruidoras do pecado e desse mundo e do diabo, essas amarras terríveis que existem por aí, tá bom? Então eu queria hoje falar a respeito dessa liberdade e dessas coisas mais profundas da alma, né? Porque lá, a palavra de Deus guardada lá no nosso coração, o inimigo não pode roubar, as autoridades não podem roubar, não tem como, tá? Verdadeiramente somos livres em Cristo Jesus. Amém? Tá bom? Essa é nosso pensamento, a nossa reflexão para hoje, tá? Vamos entrar aí nos nossos pedidos de oração. Não sei se apareceu alguma coisa nova aí, tá? Hoje está mais tranquilo, né? Tem alguns motivos novos aqui, algumas coisas para colocar para os irmãos que apareceram aí nos grupos, tá? E a gente também tem algumas notícias bastante legais aqui para dar, tá? Vamos começar com essas notícias boas aí, irmãos que se recuperaram, né? Coisas boas que estão acontecendo. Então, o Efraim melhorou, tá bom? Tá melhor, né? A Luzia ligou pra gente informando que ele tá melhor.
O Thierry, né, existia aí algumas dúvidas a respeito da questão de saúde, mas foi descoberto que ele tem de verdade, ele já está em tratamento, graças a Deus. A Ana e o Samuel, né, passaram aí um período internados com várias dificuldades, a Ana até passou por uma cirurgia, mas ambos já estão em casa, tá bom? Graças a Deus por isso estão em casa. Nós temos também a Cida também nos passou, ela tem pedido oração pelo seu Francisco, né, que está internado até no hospital de campanha, mas ele apresentou melhoras, tá bom? Ele tem conseguido aí conversar com a família, nós temos motivos de sobra aí para agradecer, tá? O irmão Luigi também, né, estava aí na nossa lista de oração, aí ontem eu mandei uma mensagem para ele, depois ele gentilmente também comunicou aí nos grupos da igreja, nos grupos dos homens, que melhorou, que já está bem melhor, que está tranquilo, né, desenvolvendo lá as atividades na casinha dele, junto com a Val, junto com o Luiz Filho também. É uma alegria muito grande para nós, tá? Temos um outro aí motivo de gratidão. A Tereza, né, nova convertida, ela continua internada, tá? Mas ela tem melhorado também a cada dia, tá? Isso é algo bastante importante, tá bom? Muito bom. A irmã Valdomira também deu um sustinho na gente, mas um pouquinho antes aí do Pão das Três, a Silvia me mandou uma mensagem informando que a irmã Valdomira já está bem mais tranquila, tá bom? Então, um beijo no coração dela também, graças a Deus. Foi um susto aí, mas as coisas já estão bem, tá? Dentro dos nossos aí pedidos de oração, a gente tem o Eudes, né? Veio uma notícia aí hoje que ele tá meio adoentado, né? A Sirlene colocou para nós essa notícia aí no grupo das mulheres, tá bom? Então vamos orar pela vida do nosso irmão Eudes. E parece que chegou um pedido aqui, deixa eu esperar minha assistência aqui me ajudar aqui, tá? Ah, sim, tá? A nossa irmã Maria Solino sempre nos acompanhando e carinhosamente também, pedindo oração pela sobrinha Rose, né? E pela família, tá bom? Então é isso aí, tá? Muitos motivos de oração também, de gratidão, tá bom? A gente continua orando por nossas autoridades, continuamos orando pelos irmãos desempregados, pelos irmãos também que são aí autônomos, estão passando por dificuldade. Hoje eu recebi mais pessoas aí fazendo, não é suspensão de contrato, né? Na verdade, dá aquela bloqueada no contrato para ver depois como vai ficar, e aí comprometendo a renda de alguns irmãos. Então são sinais aí da pandemia também, afetando os empregos, afetando a economia do nosso país, uma questão com a qual a gente também deve se preocupar também, tá bom? Mas somos uma igreja e nós vamos continuar cuidando um dos outros, tá bom? Esse também é um princípio que nós como igreja devemos sempre abraçar, tá bom? Vamos orar então, agradecendo ao Senhor por todos esses pedidos, por todas essas bênçãos. Hoje eu nem percebi, né? Mas é basicamente uma lista aqui de gratidão, né? É basicamente uma lista de gratidão aí, tá bom? Ah, e lembrar também do nosso irmão Aldair. Eu sei que o Aldair tem acompanhado. Um abraço virtual, tá bom, Aldair? Se você está vendo a gente aí agora, eu sei que você sempre aparece aí, dá um oizinho aí durante as transmissões. Vai ter uma consulta daqui a alguns dias, né? E a gente está orando por sua vida também, por toda essa luta que você tem, pelo seu tratamento também, tá bom? Vamos orar então? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por mais um Pão das Três e esse momento especial do Pão das Três, quando oramos, ó Pai, pela vida dos nossos irmãos, aqueles que são um conosco em Cristo Jesus, e hoje trazendo, ó Pai, diversos motivos de oração e principalmente de gratidão. Colocamos nas tuas mãos a vida do Eudes, ó Pai, que está doente, a vida do Aldair, ó Deus, que está em tratamento, os demais irmãos da nossa igreja passando por momentos de desemprego, de suspensão de contrato, irmãos, ó Deus, que são autônomos também e têm visto, ó Deus, a sua renda, os pedidos, o contato com os clientes caindo, e pedimos, ó Deus, a tua misericórdia sobre a vida dos enfermos, dos desempregados e também dos autônomos da nossa igreja. Te agradecemos, ó Pai, pela recuperação de muitos irmãos, alguns que estavam inclusive internados, voltando para casa, como, ó Deus, a vida da Ana, a vida do Samuel. Te agradecemos, ó Deus, pela recuperação do Efraim, te agradecemos, ó Deus,
pelos exames conclusivos, ó Pai, a respeito do Thierry, permitindo agora um tratamento adequado. Te agradecemos pela recuperação do nosso irmão Luigi. Te agradecemos, ó Deus, pelos cuidados médicos, ó Deus, que a nossa irmã Tereza tem recebido, trazendo a ela, ó Deus, melhor, ó Deus, e um desenvolvimento, ó Pai, diário. Que o Senhor a cure, ó Deus, completamente, e ela possa voltar, ó Deus, com saúde, com tranquilidade, ó Deus, para casa. Obrigado, ó Deus, pela vida da nossa irmã Valdomira também. Ó Deus, teve um problema de saúde hoje, mas já foi atendida. Ó Deus, está fora de riscos. Ó Deus, está melhor. E te agradecemos porque nisso também vemos a tua graça e vemos, ó Deus, a tua misericórdia. Muito obrigado, ó Deus, pelo Pão das Três. Obrigado pela participação dos irmãos, pelos pedidos de oração que chegam, ó Deus, pelas manifestações, ó Deus, de carinho e de amor, ó Deus, que a igreja tem consigo mesma, nas relações entre os irmãos, pela maneira como os irmãos também nos mantêm informados, ó Deus, da sua vida, das suas bênçãos, dos seus problemas, das suas dificuldades, ó Deus, e pelo privilégio que temos de orar intercedendo, ó Deus, rogando a tua bênção, o teu cuidado sobre a vida de todos eles. Muito obrigado, ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, nesse momento, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí, tá? Então nós oramos. Eu queria cantar um cântico aí. É um cântico que eu sei que a igreja canta bastante. Ele tem várias versões, né? Eu não sei exatamente se a versão que eu escolhi aqui é ela, tá? Que a gente costuma cantar, mas eu acho que é uma versão que todos conhecem, tá? Ela fala de cantar o amor de Deus para sempre, tá? Escolhi ela um pouquinho parecida com o hino do cantor cristão, falando nessa necessidade que vem lá do fundo da gente, da nossa alma, de uma liberdade para louvar, para estar na presença de Deus. E esse cântico ele fala isso: meu coração exulta, com alegria eu canto, se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a sua alegria. Então ele tem a ver também com isso que vem lá do fundo do nosso coração, tá? Os montes correm para o mar, meu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando o teu amor entrar. Alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando o teu amor entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre. O coração exulta, de alegria eu canto. Que o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre, cantar em teu amor para sempre. É isso aí. É interessante, né? Porque não foi a intenção original do autor desse cântico, mas toda a natureza também louva a Deus, né? Toda a natureza também, ela de alguma maneira se rende à glória e à majestade do nosso Senhor. E haverá um dia, né? E esperamos que esse dia chegue em breve, que em seu reino estaremos plenamente vivendo essa liberdade que eu disse e as possibilidades também de uma adoração profunda, né? No qual estaremos livres também
de toda dor, de todo pecado e de tudo aquilo que corrompe a criação maravilhosa conforme Deus a fez e conforme tem sido redimida, né, através do poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Nós estamos chegando ao final do Pão das Três dessa sexta-feira fria. Sempre dou aquela olhadinha para fora, aqui o dia está nublado, está frio, eu estou aqui de blusa aqui, né? Para me preservar aqui do frio também. Se agasalhem aí, se cuidem, tá bom? Não abaixem a guarda com relação aí à higiene pessoal. Se for necessário sair, absolutamente necessário, usem máscara, usem o álcool gel, evitem aglomerações. Vamos nos cuidar, tá? Sejamos zelosos com a nossa saúde e com a saúde dos outros também, tá bom? Então nós vamos orar nesse momento, encerrando o nosso encontro nessa tarde, o nosso Pão das Três, que volta amanhã, tá bom? Amanhã nós temos então, às 3 da tarde, novamente, o Pão das Três aí com o pastor Israel. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por esse momento, Pai, do Pão das Três, pela alegria, Pai, da Tua presença, por aquilo que o Senhor fala aos nossos corações e por aquilo que, ó Deus, podemos fazer, porque agora o Senhor Jesus Cristo nos abriu, ó Deus, as portas que dão acesso ao Senhor, ó Deus, perdoando, ó Deus, os nossos pecados, as nossas faltas, ó Deus, e nos fazendo, apesar de ainda estarmos na terra, cidadãos celestiais. Recebe, ó Deus, o louvor que vem do fundo dos nossos corações e dos nossos lábios. Continua, ó Pai, sendo adorado, ó Deus, reverenciado, louvado, ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, que te buscam, ó Deus, em toda a terra. Nós aqui temos uma certa liberdade para isso, mas há lugares em que há pessoas impedidas de falar do teu nome. Mas que mesmo assim ali, eles não desistam de buscar a tua presença e de te adorar. Porque haverá um dia, ó Pai, na nossa casa final, na nossa verdadeira morada, em que estaremos, ó Deus, de fato livres para buscar a tua presença e para te adorar. Muito obrigado. Nós oramos e te agradecemos por mais um Pão das Três, por mais um encontro, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos e até o nosso próximo encontro.